Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 15º episódio aqui do Casa Viva Junglecast. Hoje a gente trouxe uma convidada mais do que especial, que ela vai ajudar ainda mais vocês a tirarem dúvidas, a fazerem uma obra com mais planejamento, mais organização, mais resultados, para que tudo saia conforme o planejado e conforme a intenção desde o início da obra. Então, para isso, com muita alegria, recebemos hoje no Casa Viva uma arquiteta que inspira pela sensibilidade e pela visão transformadora dos espaços. Ela é especialista em criar ambientes com alma, propósito e funcionalidade, unindo técnica, criatividade e escuta atenta às reais necessidades de cada cliente. Ela é arquiteta e urbanista formada pela PUCamp em 2023 e à frente do seu escritório desde 2010, ela assina projetos comerciais, residenciais e hospitalares, sempre com um olhar muito acolhedor e estratégico. Uma profissional completa que valoriza o bem-estar e transforma a arquitetura em uma verdadeira experiência de vida. Sua liderança é marcada por uma abordagem que alia viabilidade técnica e uma leitura sensível, então trazendo uma grande experiência de vida para os moradores. Patrícia Tosi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Paty. Obrigada, Paty, por ter aceitado aqui o nosso convite, por estar com a gente. Eu fico muito honrada pelo convite. E é uma delícia também trabalhar com a Paty como parceira, né? A gente trabalha com a parte do paisagismo, então ela tem realmente essa visão, ela é sempre muito atenta às necessidades dos clientes e consegue sempre abraçar e acolher todas essas intenções, trazendo sempre os melhores resultados para os seus clientes. Paty, então conta um pouquinho pra gente como que foi o início da sua trajetória, você se formou na PUCamp, conta um pouquinho da sua história, por favor, para o pessoal conhecer você. Então, eu me formei em 2023, né, em Campinas, e comecei minha carreira profissional em Sorocaba, numa construtora em Sorocaba, e desde então já comecei a trabalhar mais com interiores. Era uma construtora, mas acabei indo para a área de interiores, né? E trabalhei bastante tempo em Sorocaba. E de lá, a vida acabou me levando para a área de arquitetura comercial. Eu comecei a trabalhar, eu saí de Sorocaba, fui para São Paulo. Em São Paulo, eu peguei o início da norma de acessibilidade. Então, eu trabalhei com muitos bancos para adequar agências bancárias para a norma de acessibilidade, né, no 90/50. Então, trabalhei bastante com essa área de acessibilidade. Depois, fui bastante para a área de arquitetura de varejo, né? Trabalhei para as lojas Riachuelo, para a TNG. Tá. Então, bem diferente, a minha trajetória em São Paulo foi bem diferente da parte residencial, né? E aí acabou que trabalhei com arquitetura hospitalar também, né? Clínicas, com implantação. Isso em São Paulo? Em São Paulo, tá. em São Paulo. É. Mas você não é de Sorocaba, porque você trabalhou em Sorocaba, mas você... Não, eu sou de São Roque, sou São Roquense, então. Aí que cansei de São Paulo, cansei dessa vida vai e volta pra cá, né? E vim pra cá. Daí eu montei meu escritório em 2010. Tá. E lá em Sorocaba, quando você trabalhou durante um tempo, você também morava em Sorocaba ou não? Nessa construtora? Você voltava. Tá. Você só mudou quando você estudava na faculdade, lá em Campinas? Isso. Fui pra São Paulo. Quando eu fui pra São Paulo, eu morei em São Paulo. Tá bom. Tá. E aí, mas como é que você foi chamada para a obra dessas lojas? Qual foi o canal? Eu sempre fui muito inquieta, Paty. Eu nunca... começo de carreira, né? Aquela coisa de... Abraçar a oportunidade. De conhecer, de aprender. Então, assim, estava num lugar... já deu aqui, já deu. Eu já estava buscando outro. Já corri atrás de uma outra coisa diferente. Legal. E contatos, né? A gente vai fazendo amizades aonde a gente passa, né? E até hoje carrego essas amizades. E aí... acabou que me direcionou para essa área comercial. Então, você foi de design de interiores, depois para interiores de lojas, depois para acessibilidade de hospitais. Isso. E aí, depois que você foi... que eu montei meu escritório mais direcionado próprio, para residências mesmo. Não só residências. Eu tenho feito muito... Desde da abertura do escritório, estou trabalhando muito com a parte comercial. Tá. Tem bastante...
estabelecimentos comerciais aqui em São Roque, Rota do também, Vinho, né? restaurantes. Tá. Então, é a minha pegada, é o que eu gosto bastante. Apesar de fazer bastante residencial, gosto também. Tá. Mas eu adoro com obras comerciais, são obras mais rápidas. Tá. Acontece com mais agilidade, mais agilidade, velocidade, exatamente. Né? Tá, legal. Me fala uma coisa, Paty, assim, no seu dia a dia, né, no seu planejamento de obra, o que você acha assim, que são os pontos, rumos que fazem grande diferença para que a pessoa tenha, né, que vai começar a construir? Porque as pessoas que estão aqui nos assistindo são ou pessoas que estão com a intenção de construir e reformar, ou pessoas que elas têm um plano, elas não estão nesse momento com a intenção, mas têm algum plano futuro para fazer isso. Então, a gente procura aqui dar dicas e soluções para que as pessoas otimizem o seu dinheiro, otimize tempo para ter o melhor resultado possível. Então, qual que você acha assim, que são os rumos desde o projeto até você, desde o projeto até o fim, você acompanha tudo, você faz tudo. Tudo. Em todas as obras, 100%. Sim. Você não só projeta. Não só projeto. Tá. Claro que são contratações individuais, né? O projeto é uma contratação, supervisão de obra é outra, mas a maior parte a gente sempre faz Você já projeta, você já acompanha e entrega a casa, tudo. o restaurante, o estabelecimento pronto. Isso. Então, nesse seu olhar de organização de obra, planejamento, porque são muitas etapas, são muitos processos, é muito delicado, muito complexo, o que você acha que são pontos fundamentais que as pessoas podem, que ajuda elas nesse planejamento, nessa otimização? Vou falar um pouquinho assim do que é o nosso trabalho desde o início, né? O cliente nos procura, vamos falar de um cliente residencial. O cliente nos procura com algum propósito de reforma ou até uma obra nova, né? Desde o zero a gente faz. O que é importante? Uma boa conversa, né? Primeiro de tudo, é um bom briefing. Então, por que um bom briefing? Porque a gente vai entender a real necessidade do cliente, quais são as dores, quanto ele está disponível para gastar, qual que é a rotina dele, né, na casa, quantas pessoas vivem, o que eles gostam de fazer. Então, o que sente falta? Então, é uma boa conversa. Eu brinco que não dá para fazer um projeto correndo. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo de amadurecimento. Porque até, às vezes, muitos clientes me procuram, a primeira conversa é uma linha. Tá. E aí, conforme a gente vai trabalhando, vai mudando, vai amadurecendo. Não que vai mudando de ideia, mas vai amadurecendo aquela ideia e tem um novo ponto de vista, né? Então, eu acho que a base de tudo é um bom planejamento, né? Que aí esse briefing vai acabar num planejamento. E um projeto muito bem detalhado, porque aí a gente evita surpresas na hora da obra, né? Tá bom. Então, uma boa conversa, um planejamento bem detalhado. Você você que escolhe junto com o cliente, você vai escolher o terreno? Você faz isso também? Sim. Quando me procura antes, esse é um ponto fundamental. Mas isso acontece com qual que é a frequência de... A pessoa normalmente já vem com o terreno e te chama, ou ela vai até você e fala assim, olha, eu quero isso, vamos escolher... Tem alguma incidência maior ou menor? A maior parte já vem com o terreno escolhido, mas acontece bastante de vir e pedir essa consultoria de ajuda na compra do terreno, que é o ideal. Sim, porque influencia muito a questão do sol, a questão de... Exatamente. Tem vários olhares que o arquiteto tem, que muitas vezes a pessoa que vai construir não tem, né? Que é justamente qual que é o norte, sul, como que a casa vai se posicionar, será que é o melhor aqui, ou será que embaixo vai construir alguém do lado? Porque às vezes você vê um condomínio que está pouco construído, você vê muitos lotes livres, você acredita que aquele lote seja um bom lote, mas depois você esquece que no futuro outras casas vão ser construídas, você vai ficar meio que enjaulado lá, né? Exatamente, você fica meio fechado. Exatamente. Então, aconteceu com um cliente bem parecido com o que você falou. O lote é ótimo, um terreno maravilhoso, tinha um vizinho gigantesco, uma mansão enorme do lado que sombreou o terreno inteiro. O terreno estava virado para sul. Então, zero aproveitamento de sol. Então, é duro quando acontece isso, porque daí o projeto fica muito mais complicado, porque você tem que ajustar
tentar aproveitar o máximo da pouca insolação que tem. Exatamente. Né? Então, fica um projeto mais complicado. Para tirar o melhor potencial daquilo lá. O melhor potencial do terreno, Então, quando o cliente chama a gente antes, né, para fazer essa escolha, é muito melhor. Porque a gente já vê o entorno, né, a vizinhança, a posição do que está virada a fachada principal. Exatamente. Se o terreno está pegando... qual que é a incidência do sol que está, se tem um vizinho muito alto do lado que vai sombrear, porque às vezes ele pode estar o terreno com a face norte maravilhosa, que a face norte é a melhor que a gente tem, né? Que a gente consegue ter uma iluminação em todos os lados, mas o vizinho sombreia. Então, tudo isso é importante. E você tentar até você criar uma estratégia de pegar um terreno nesse condomínio, que seja uma área que, teoricamente, seja não tão mutável futuramente, ou tem uma área de preservação que ali vai se manter. Sim, então, você conseguir ter esses artifícios para que você fique o máximo protegido, porque você não sabe como que vai ser o seu vizinho, qual é a pretensão dele, né? Qual que é o elefante branco que ele vai construir do lado. Exatamente. A visão do arquiteto é sempre lá na frente, né? Você tem que estar com 2 pés para frente. Exatamente. Eu reforço bastante isso, eu gosto que é um ponto interessante, porque a gente trabalha muito com as plantas grandes, né? E uma das maiores solicitações para nós, é justamente as pessoas que construíram lá atrás casas e que agora estão com vizinhos construindo, ou que acabaram recém-construídos, e que perderam completamente a privacidade da piscina. Então, aquela área de lazer que ele tinha, que teoricamente ele era o dono do condomínio, porque assim, ele teoricamente vivia sozinho, isolado do mundo ali, né? Só que agora não mais. Então, os vizinhos construíram e ele perdeu completamente a privacidade. Então, a gente tem com plantas grandes para ganhar tempo, para poder criar esse bloqueio visual e poder trazer a privacidade para ele, né? Melhorar, dar uma disfarçada, ou seja... Então, realmente, eu acho que o arquiteto, nessa questão eu olhando um condomínio em si, olhando quando tem um condomínio novo, eu olhando vários lotes... É difícil. Assim. É difícil. Tem que ter um arquiteto para poder dar a melhor orientação e aí isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Faz e facilita todo o restante do trabalho, né? Uma escolha bem feita, o resto flui. Sim, né? O projeto já está... Né? Você já sabe que lado que vai estar, que fachada é a melhor para ter uma insolação. Então, o resto flui. Você não quebra tanto a cabeça quando uma escolha é bem feita, né? Normalmente, quanto tempo, Paty, entre você pegar, o cliente te contactar, vocês fazerem toda essa conversa, pegar todo esse briefing, esmiuçar isso, para poder entregar um primeiro projeto, um projeto preliminar? Normalmente, qual que são as etapas e quanto tempo isso leva? Tá. A primeira etapa, que é o estudo preliminar, a gente chama também de projeto conceitual, né? É uma etapa mais demorada, porque é essa etapa de muita conversa. Tá. A etapa, eu brinco no escritório que é uma etapa de namoro, que a gente tem que se conhecer, namorar bastante para depois chegar no casamento, que é começar eterno, a obra, né? Porque depois que você casa, aí casa mesmo com o cliente, né? Literalmente. Literalmente casa. Então, é uma etapa que eu peço para os clientes não terem tanta pressa. Tá bom. Porque uma decisão ali não muito pensada, aquela coisa... vamos resolver isso logo? Vamos terminar isso logo? Vamos passar para o próximo capítulo. Lá na frente vai ter dúvida, ou lá na frente vai ter alguma coisa que não ficou muito esclarecida, né? Tá. Então, é uma etapa de muita conversa, de muita simulação, porque a gente trabalha no escritório com 3D, com realidade virtual. Então, fica muito didático para o cliente ver como é que vai ficar a casa dele, tanto por fora quanto por dentro. Tá, né? Bom. E aí vai muito também dessa troca entre cliente e nós profissionais, né? Tá. Porque, às vezes, essa conversa, esse briefing foi muito bem feito, que o primeiro estudo super agrada o cliente já. Tá. Então, a gente já chega já na expectativa dele direto, e aí é muito gratificante, é muito gostoso. Legal, porque você potencializa, você otimiza aquilo tudo que você já fez, né? Exatamente, né? Exatamente. Perfeito. Mas tem as revisões, aí vai tendo os acertozinhos, os detalhezinhos, né? E a partir disso, né, do estudo preliminar, que daí a gente parte para os outros detalhamentos até chegar no executivo de obra
para ir para a obra. Que é o quê? Mas em média, o quê? Uns 90 dias? Você acha que esse em processo, média, né? de 90 a 120 dias. um projeto completo. E a gente gosta de trabalhar junto com um projeto... a gente está falando de um residencial, né? Desde o zero, a gente já entra com interiores junto. Então, interiores, paisagismo. Perfeito. Então, a gente já gosta de fazer todo o planejamento desde o estudo preliminar completo. Porque aí a gente não tem dúvidas. A hora que vai para um detalhamento, já sabe onde vai um ponto de tomada, onde que você vai ter cada ponto hidráulico. Sim, então, já vai tudo mais bem redondinho. esmiuçado. Exatamente. Tá. E aí, quando você começou a construir, a casa começou a levantar a parte cinza toda. Toda essa parte das compras, vocês também, no escritório de vocês também organizam isso? Ou é o pessoal da parte de engenharia, a parte de construção? Quem cuida dessa parte de custos de obra, né? Na verdade, tem de materiais e tudo mais. Na verdade, tem os dois lados, né? Tem a parte da engenharia e tem a parte nossa que... A gente, na arquitetura, lá no escritório, a gente entra mais com a parte de acabamento. Vocês não controlam os custos da obra em si? Da parte cinza? No nosso projeto, vamos voltar lá na parte... O cliente contratou, fechou o projeto arquitetônico completo, né? Desde de arquitetura com interiores. A gente já faz uma estimativa de obra. Então, com o projeto pronto, a gente levanta uma estimativa de obra. Mas a parte de compras, de efetivar... a gente não faz no escritório porque a gente não tem nem equipe. Você não tem um setor não separado. É uma construtora. Você não tem setor separado para isso. Exatamente. Não somos uma construtora. Tá bom. Mas o que a gente entra em todo detalhamento, toda precificação de acabamento, então tudo que está especificado dentro do projeto, acabamento fachada, acabamento interiores, tudo que envolve, que está mostrado no projeto, a gente levanta custo. Tá. Então, vamos supor, é importante só justamente a intenção daqui do Casa Viva é tentar fazer com que as pessoas otimizem os custos da obra para chegar no final, no meio do caminho, não dar um tiro no pé e gastar mais do que é o que, vou te falar, Paty, 99% dos casos acontece. Que, inclusive, isso a gente sente muito no paisagismo, né? Que as pessoas chegam no final e falam, olha, acabou meu dinheiro, eu não tenho mais dinheiro para paisagismo, eu vou ver o que vai dar para fazer. E o Casa Viva é justamente a gente ter a ideia da casa com todos aqueles elementos, com toda a parte de aconchego, né, parte de acabamentos, parte imobiliária e tudo, mais o verde junto, né? O verde não ficando esquecido no meio do caminho por falta justamente dos custos que extrapolam e que a verba fica limitada. Eu acho que vamos entrar no paisagismo. Eu acho que o paisagismo precisa ainda desmistificar no pessoal que não é acabamento. Paisagismo não é acabamento, né, Paty? Paisagismo tem que vir lá do início. Tem que mudar a cultura. Tem que mudar a cultura. Não é acabamento o paisagismo. O paisagismo faz parte do projeto. Exatamente. Ele vai criar... vai contextualizar tudo aquilo, né? Ele vai criar até ambientes externos, ambientes de aconchego. Então, eu acho que isso... O paisagismo tem que entrar junto no projeto, desde o início. Essa cultura, essa consciência. Para esse custo estar desde o início. Exatamente. Também. E não, acabou a obra, agora não tenho dinheiro mais para fazer, não é? E aí não tem o que fazer. E acontece muito. Então, a gente está tentando justamente criar esse movimento, né? Criar com essa intenção de fazer com que as pessoas entendam que o paisagismo não é um detalhe, que ele o verde, ele acolhe, ele abraça, ele traz bem-estar, cientificamente comprovado que ele traz muitos benefícios para as pessoas, para a família. Então, toda a parte também de lazer, de você acomodar tanto as crianças, amigos, você consegue ter mais acolhimento quando você tem o verde junto, né, abraçando toda essa situação, né? Sim. E assim, é gritante a quantidade de pessoas que vão construir e estão com esse problema sempre no final da obra. Aí eu acho, aí que vem, né? O que você acha que são os piores erros ou os grandes erros que você considera que podem culminar nisso, né? Na hora do planejamento, na hora da execução? O que você acredita que sejam das principais âncoras aí que afundam e fazem com que a pessoa gasta muito mais do que ela estava prevendo? Eu acho que são 3 pontos assim que você enxerga. Que é bem, que atrapalha muito, né, a execução da obra.
é mudar a obra, mudar o escopo da obra no meio da obra, no andamento da obra. Perfeito. Putz, eu estou olhando essa parede aqui, putz, eu acho que não vai ficar boa, acho que eu vou mudar. Alterações no meio enquanto o barco está andando, não funciona. Não funciona. Além de você gastar 2 vezes, né, que você vai construir, vai demolir, mão de obra, Sim, material, né? Sim. Outro ponto, escolher fornecedores e mão de obra mais barato, sem uma indicação, sem um conhecimento mais daquela barato mão sai de obra. caro no final, né? Muitas vezes, né? Mais barato sai caro no final. Mais barato sai caro, Sai sai bem caro. Então, conhecer a fundo o fornecedor, conhecer o pós-venda daquele fornecedor, conhecer a mão de obra. Tem indicações daquela mão de obra? Já fez? Né, outras obras? Vai conhecer a fundo. Né? Normalmente vocês indicam quem faz, para quem constrói? Sim, vocês têm alguns parceiros que vocês indicam? Eu já tenho fornecedores e mão de obra. Os fornecedores, a gente tem um critério bem exigente no escritório. Tá bom. Eu acho que o pós-venda é muito importante, porque problema em obra a gente sempre tem, né, Paty? Imprevisto não sempre tem. Como, imprevisto não sempre existe falar que não tem imprevisto, tem imprevisto. O que muda é como que a gente vai resolver, solucionar aquele problema, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Tá. E essa parte dos custos, o cliente que faz essa administração desses custos, ele que faz essa organização? Não, normalmente eu trabalho com parceria com um engenheiro ou com alguma construtora. Tá, mas não é não é o cliente que fica a cargo de comprar as coisas? Não. Até porque não dá conta, a obra é uma empresa, né? E eu acho que tem tanta coisa no mercado, né? Tanta variedade, que tem que ter alguém direcionando isso, né? Senão o cliente fica perdido, né? Agora, essas mostras que tem, tipo Casa Cor ou Casa Design, outras, quando a pessoa está construindo, a pessoa vai conhecer, vai olhar, isso também dá uma interferida na obra, não dá? Eu ia falar sobre isso, Tudo que vê na internet não só mostra, né? Internet, Pinterest, esse é um problema grave que a gente está acontecendo com a gente. A pessoa definiu um paisagismo, ela chega assim, não, quero essas plantas, e ela vai para a Europa, ela, nossa, Patrícia, mas eu vi umas oliveiras, aí ela volta cheia de ideia. Outro clima, outro solo, tudo, né? Cheia de ideia. Ela manda as fotos, nada a ver. Antes ela queria um jardim tropical, né, cheio de folhagem, aí ela quer flor com a oliveira, com não sei o que. Nossa, é bem parecido com a ideia inicial, quase igual. Não, com a gente também acontece isso. Muito. Se deixar, tem cliente que vira a casa um showroom, né? Porque daí tem um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra. Né? A gente tem que dar uma direcionada, porque tudo que vê, tudo que gosta, não dá para ter na sua casa. Não encaixa, até porque tem um estilo, né? Além do estilo, tem que ver se é viável, né? Tá. É viável pro nosso dia a dia daqui, é viável pro nosso clima daqui, é viável, né? Tem a ver com o estilo da casa. É funcional, com o lugar que você vai morar, é funcional, né? Então, tem tudo que se conversar. Não, perfeito. Essa questão de funcionalidade é muito importante, porque a gente vê também muitos pisos perto de piscina. Você faz toda essa parte também da parte de piscina, né? Bastante área externa. Puta, às vezes, muito porosos e muito claros. No primeiro momento fica até bonito, mas depois, para você cuidar dessa manutenção, acaba sendo uma grande dor de cabeça, não? Porque eles, com muitos buracos, muitos detalhes, um próprio castelato, né, branco, e depois ele encarde para fazer a manutenção daquilo é um caos. Então, a gente tem discutido isso bastante no escritório, né, com o outro arquiteto que trabalha comigo, com a Sara. Tem uma variedade enorme agora de produtos, de materiais, vamos dizer assim, sintéticos, cimentícios, mas para a área de piscina, aí adere muita sujeira, estão fazendo muito claro, tem produtos muito claros, porque a área de piscina absorve muito calor, para não esquentar muito, né? Então vai para um piso bem clarinho, mas aquele clarinho vai encardir, poroso, justamente para não esquentar muito, mas aí adere mais sujeira. Sim. Eu ainda sou adepta às pedras naturais, Paty. Eu não sei você. Sim, adoro. Mas eu acho que a pedra natural funciona.
A limpeza, você externo vai entrar numa VAP mesmo, Sim, não tem como. perfeito. Mas encarde menos, se é bem cuidada, ela vai ser super durável. Não vai ser escorregadia. Não vai ser escorregadia. Então, ainda sou adepta aos produtos mais naturais, às pedras naturais. A área externa, eu gosto muito de usar pedras naturais. E o que, de toda a parte assim, do contexto da obra, da precificação, qual que é o elemento que ela acaba pesando mais, que acaba sendo... Tem algum que você fala? É o revestimento, é a marcenaria, é o piso, é a cerâmica? Nos seus termos, né? Quando você especificou, qual deles que tem maior peso na balança, que é um dos elementos que mais encarece a obra? Olha, a parte um pouco que encarece, que pesa bem, é a marcenaria. Marcenaria. Planejado dá uma boa pesada. Dá uma pesada. Mas, como eu digo, se é uma obra bem planejada, Paty, você tem como diluir esses custos. Tá bom. Aqui eu posso gastar um pouquinho mais, eu quero uma coisa de mais qualidade, mas aqui eu posso usar uma coisa com custo-benefício legal. Perfeito. Então, se você tem um planejamento da obra, que é aí que envolve o nosso papel, sim, você consegue diluir e ficar dentro daquele orçamento. Então, a gente consegue... Não dá para falar, a marcenaria é cara. Mas depende do revestimento que você vai usar na casa inteira, vai sair também tão caro. Sim. Mas você precisa colocar na casa inteira um revestimento que vai custar 300 um metro quadrado? Não. Você pode optar por áreas nobres para colocar isso, né? Exatamente. Então, isso vai do nosso direcionamento como profissional para o cliente. E dos clientes escutar também, né? Também, né? Também tem as duas partes, né? Não, aqui eu não quero que mude. Aqui, ali eu também. Ali eu quero manter aquele piso. Aqui eu quero manter. Aí ali eu quero manter aquelas ferragens. Aí ele quer manter tudo, aí economizar fica complicado, né? Fica complicado. Aí não tem que escutar também, aí né? não sobra dinheiro pro paisagismo de jeito nenhum. Coitado do paisagista, tá sempre sofrendo ali. Não, mas a gente vai mudar essa cultura. Mas acho que é importante essa questão do paisagismo, da arquitetura, elas estarem andando e começando juntas, né? Eu acho que agora está melhorando essa... Porque sei lá, vamos dizer, até uma década atrás, ele era muito menos ainda visto como importante, era muito mais como luxo, né? Muito mais como luxo. Eu acho que hoje as pessoas estão mudando. Quando as pessoas chegam, os clientes chegam para você, eles já falam alguma coisa comentam sobre a área verde ou também tem ainda uma certa... Não, eu acho que pós-pandemia, não sei se você sentiu isso também. Eu acho que pós-pandemia, todos estão valorizando mais o verde. Então eu acho que o contato com a natureza, eu acho que essa preocupação não, essa necessidade mesmo de contato com a natureza. E a maioria dos meus clientes, hoje... já tocam no paisagismo desde a primeira conversa. Viu? Eu vou querer paisagismo também. Eu vou querer que você já proponha aonde vão as áreas. A maior parte dos meus clientes hoje já solicitam logo na primeira conversa. Isso é ótimo. A gente, na pandemia, para a gente foi uma época assim, realmente incrível de trabalho, porque as pessoas estavam em casa e elas estavam fazendo uso da casa. Então, a casa era seu descanso, sua área de lazer, sua área de trabalho, sua área familiar. Porque hoje, quando as pessoas voltam para as suas vidas normais, vidas corridas, para o dia a dia, né? Eles acabam passando muito tempo fora e aí chegam em casa, jantam, tomam banho, dormem e no dia seguinte sai de novo. Na pandemia, não, a pessoa ficava 24 horas lá. E aquele ambiente tinha que ser um ambiente muito agradável, assim, né? Ele tinha que ser aquele refúgio de tudo. Era o momento de lazer, da viagem, talvez de campo que ele fazia, ele tinha que se mergulhar ali dentro daquele espaço e aproveitar fazendo o melhor uso. Então, assim, o pessoal ficou assim enlouquecido pelo paisagismo. Tudo que as pessoas não viam com tanta atenção, porque no dia a dia, no corre-corre, acaba... aquilo ali está daquele jeito, deixa assim. Não, ela começou a prestar bastante atenção. Aquilo começou a chamar atenção, então foi muito... Assim, trabalhos foram exaustivos até. A gente trabalha. Não parou, era sábado, domingo, feriado. Mas, pós-pandemia, eu acho que teve um resquício bom, um bom resultado disso, que as pessoas valorizam mais a natureza, mas diminuiu um pouco já.
porque as pessoas voltaram para a sua vida Voltaram, acelerada e deixam a casa já não é mais como se fosse o centro das atenções dela, né? Porque ela usa mais a casa ali como uma área só de descanso, de dormir e acordar para no dia seguinte ir embora, do que realmente fazer o uso daquilo como lazer. Eu sinto, Paty, eu não sei se você sente também. Quem nunca ligou muito para a planta, estou falando até de pessoas mais próximas. Pandemia. Começou a comprar um vasinho, uma coisinha, já ser a mãe da plantinha. E começou a valorizar mais. Eu acho que todo mundo hoje tem uma plantinha, gosta. Quem tinha artificial agora não gosta mais de artificial. Então eu acho que está valorizando esse mais. Movimento está sendo... Esse movimento, Assim, se você fosse, Paty, hoje, você fala assim, vou construir uma casa para mim. Se você fosse construir uma casa para você, hoje, você trabalha, você se formou em 2003, fazem 22 anos que você é formada. 22 anos. Acredito que muita coisa mudou na sua cabeça nesses 22 anos. Assim, em relação a uma mudança de mercado, maturidade, né? Assim, tem alguma coisa, o que você faria na sua casa hoje que você acha que seria muito importante, assim, que se você que fosse há 2 décadas atrás, você não faria e hoje você vê de outra forma que valoriza e também otimiza o tempo, o dinheiro, ou seja, o que você acha que você faz diferença hoje que você faria inevitavelmente para você? Eu acho que, assim como o paisagismo, que ainda é visto como um luxo, uma coisa, né? Que a parte de arquitetura de interiores também é vista como um luxo. E hoje, se eu construísse, se eu fosse contratar alguém, se eu não fosse arquiteta, vamos dizer assim, se eu fosse contratar alguém, eu valorizaria muito a parte, além do paisagismo, como a parte do projeto de interiores. Tá. Porque você tem um planejamento da sua obra como um todo. Você não tem só a parte cinza, né? A parte bruta, sim. Que aí você vai gastar X do projeto, sei lá, 40% do projeto, 50% nem é 50%. Mas quando você tem um projeto total envolvendo a parte cinza, né, que é a parte de arquitetura, a parte de interiores, que eu vou envolver todos os pontos de projetos complementares. O que são os projetos complementares? Elétrica, hidráulica, ar-condicionado, som, se tiver. Então, eu consigo ter uma visão completa da casa e planejar tudo aquilo. Hoje eu não posso ter uma casa toda automatizada, mas daqui a alguns anos eu quero ter. Então, já está preparada a minha casa. Boa. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente pensar lá na frente, por mais que não seja construído tudo aquilo que está planejado, mas a gente já deixa a infra, já deixa preparado, porque pode vir e pode facilitar, ou porque pode... depois quebrar de novo é muito pior. Exatamente. Então, é uma dica que eu dou. Tá, perfeito. Vai construir, já vamos pensar lá na frente, por mais que você não tenha dinheiro para investir nesse momento. Mas deixa preparado. Agora você fez um comentário que eu fiquei um pouco na dúvida. Quando o arquiteto ele desenha, ele projeta a casa, ele não necessariamente projeta o interior? Não. Ah, não? Não. Tem arquitetos que eles só fazem só arquitetura. Só o maciço. Né, as divisões dos ambientes, a fachada, a implantação no terreno. Só área de circulação. Tipo, o que vai ser suíte, aqui vai ser... Exatamente, os cômodos como um todo. Então, na maioria dos casos, isso acontece assim, é isso? Assim, exatamente. Aí você tem que contratar o design de interiores para fazer. Interiores, uma arquiteta de interiores para fazer um projeto. Inclusive, a gente pega bastante. E aí que vem a reclamação de clientes. Vem clientes de outros profissionais que não fazem, não são todos que gostam, não são todos que são especializados em interiores, né? Faz só arquitetura. E contratam outro escritório. E aí a gente pega e o cliente vem com a planta, olha, Patrícia, eu não sei aonde vai a minha cama no meu quarto, do lado que ela tá. E aí, como que você... Cadê a cabeça? Cadê o pé aqui? Onde vai a cabeceira? Onde vai meu micro-ondas na cozinha? Parece
putz, mas é muito minucioso, é muito detalhe. Não é. Faz uma diferença enorme. Como que eu vou saber onde vai ficar a tomada da minha cabeceira, a minha tomada Exatamente. da mesa e como de que você vai cabeceira? colocar os equipamentos na cozinha? Você vai colocar qual o tamanho da geladeira? Porque isso interfere muito, o tamanho dos equipamentos. Muito, muito. Então, são detalhes que precisam ser pensados antes da obra e não depois. Porque, muitas vezes a gente pega projeto de cozinha, por exemplo, a casa já está pronta. Não foi preparado todos os pontos que precisa de tomada numa cozinha. Cozinha vai ponto de tomada, né? Vai muitos pontos, sim, né? Sim. Então, se não é pensado antes, você vai ter quebradeira na obra. Sim, né? vai ter mais gasto, mais custos. Então, se isso for vir antes, a gente prepara todo o projeto de arquitetura com os pontos e manda para a parte de engenharia, que vai fazer todo o estudo de elétrica, todo o estudo de hidráulica com os cálculos, né? Tá bom. Tem arquiteto que faz, mas nós, no escritório, não fazemos, até porque uma demanda enorme de projeto, né? Então, a gente pontua, olha, aqui eu quero uma tomada tal, e manda para a empresa especializada que vai fazer o projeto elétrico, o projeto hidráulico. Então, esse é o planejamento que eu acho que faz falta em muitas Não, e até muitas obras. eu acho que se você parte do princípio que você fez a parte, né, toda a parte externa da casa, toda a fachada, fez o caixote da casa, o caixãozão da casa. E você só colocou algumas paredes dentro dela, supostamente dividindo os ambientes, mas você não definiu o que vai dentro. Depois vai ter parede que vai ser desnecessária, que vai estar mais em lugar que não deveria estar, ou parede que está muito em lugar muito com pouco espaço, que você teria que ter mais espaço para você colocar outros, ou móvel, ou mesa, ou cadeira, enfim. Porque vamos supor, você tem uma sala de jantar, só que a família tem 12 pessoas. Aí você faz né, o pessoal vai desenhar uma sala que não fica tão aconchegante. Você vai ter que fazer uma mudança dentro da casa. Exatamente, né? é o que acontece. Você vai ter que adaptar uma coisa que podia ter sido construída da forma ideal. Exato. Sabe E que eu não nunca ter tinha pensado retrabalho. nisso? Não. Na verdade, e assim, eu não sei, eu acho que, teoricamente, se o arquiteto desenha a casa, eu acho que ninguém melhor que o próprio arquiteto, porque ele já tem um estilo próprio, que ele já fez todo esse briefing com o cliente, para poder desenhar e projetar a parte interna também. Porque se você pega outra pessoa, é outro estilo, porque as pessoas são diferentes. E aí ela vai ver aquilo que um arquiteto desenhou de uma outra forma completamente diferente, que não vai dar um encaixe. Bom, essa é assim, uma visão assim, eu estou agora viajando, estou imaginando como que é a situação. Eu imagino que você já tem que estar tem que ter as coisas prontas. Ou a gente trabalha em conjunto, né, com o engenheiro, com o arquiteto que está fazendo o projeto desde o início, né? Tá. Ou igual o nosso escritório, a gente faz completo desde o início, então é muito mais fácil. Sim. Agora, se a pessoa contratou um arquiteto que não tem essa linha de arquitetura de interiores, Tá bom. que não tem mesmo, não é de formação, né? Tá bom. A gente tem que contratar uma designer de interiores ou uma arquiteta de interiores para trabalhar junto. E você pega alguns casos também Sim, pego. Entendi. Que você tem certeza que você olhar para e fala assim, putz, podia ter sido diferente. Putz, aqui. Muito. Isso aqui, nossa, se fosse do início, eu faria completamente diferente. Porque você olha com outros olhos. Outros olhos, porque você já se enxerga ali no funcional da casa. Você se coloca dentro daquela cozinha e fala, poxa, aonde que vai funcionar aqui? Como é que vai funcionar? Sim. Né? Então, você se coloca dentro da casa e como é que vai ser o dia a dia ali. Não, até, por exemplo, acho que se você puder colocar um jardim de inverno dentro da casa, também trazer mais natureza dentro da casa, que você consegue agregar também mais essa parte da saúde interna. Sim. E isso tem que vir antes. Bem antes. Então, você que está construindo, está reformando, está pensando em construir ou reformar, então é importante essa dica que a Paty deu, que realmente não tinha imaginado nisso. Que quando você for contratar um arquiteto, não pense só na parte da distribuição da casa em si. Tem que pensar o que você vai colocar dentro da casa, né? De que forma vão ser esses móveis, como que vai ser a circulação, como que vai ser a logística, o tamanho dos sofás, né? O tamanho da mesa.
enfim, tudo que você precisa para que crie uma área de circulação gostosa. Senão você tem que acabar se adaptando a uma situação, sendo que você poderia estar criando do jeito que você Isso sonhou, também, Paty, né? não tem uma regra. O que vale para a sua família não vale para a minha. Sim. Então, é muito personalizado. Muito personalizado. Tem família que gosta de receber muitas pessoas, tem família que não é de receber. Então, interiores é muito personalizado. Não Varia é muito. uma... Não é uma regra, Não é né? uma regra, não tem uma regra. Quando você recebe o projeto, você transforma ele de outros arquitetos, porque você faz um SketchUp, você usa o 3D para você deixar realista, Sim. o DWG. Normalmente você pega isso e você adequa à realidade, para deixar aquilo o mais real possível para a pessoa. Isso. Tem alguma ferramenta que você acha que seja muito legal, que você ou não? Esses são os mais... A gente usa em BIM, né? Em BIM é uma plataforma que interage o 3D com o 2D e fica um programa, fica mais técnico, né? Tá bom. O Sketch a gente usa também bastante, que é mais estético, ele dá um visual mais bonito, né? Fica mais realístico. Mas aí a gente parte para o BIM, que é mais técnico, então é mais preciso, então são os softwares que a gente usa. Toda a parte de iluminação você faz também? Faço luminotécnico. Tenho empresas que são especialistas nessa parte luminotécnica, então que a gente trabalha em parceria. Tá bom. Tanto a parte externa, né, que envolve a parte de paisagismo, quanto a parte interna, Legal. que eu acho que tem que trabalhar muito junto. Sim. Né? Não, e quanto antes começar, melhor, né? Fazer o planejamento das duas coisas. Da arquitetura junto com o paisagismo. Exatamente. Até porque tem lugares que depois você quer plantar plantas maiores, você acaba não tendo acesso, porque vai ter que ter uma construção de uma área, sei lá, de varal, fechar alguma área para fazer um depósito para casa, para eles terem uma área que feche, e você não tenha mais acesso. Então, toda essa área de circulação, que você precisa das plantas grandes, é importante você estar casado com a arquitetura para você não perder o timing. Eu não sei se eu te contei, mas eu fiz um curso de paisagismo lá em Olambra com o Gustav. Você fez um podcast com ele, né? Justamente para isso. O meu intuito não era trabalhar com paisagismo. Tá, mas para saber era mais. Poder entender, saber mais e conseguir projetar as partes externas com as áreas que seriam para paisagismo. Sim. Né? As áreas úteis verdes, né? As áreas úteis, exatamente. Fora que ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Eu fiquei 4 dias com ele lá, eu adorei. É intenso, né? Cansativo. Super. Mas é uma coisa que depois chega no final do dia, né? E você tem toda aquela troca, confraternização. É muito gostoso. E é um curso bem completo. Porque ele dá uma boa dimensão, né? Sim, de projetar. Nossa, a visão muda bastante. Muda. Eu sempre gostei de paisagismo, mas nunca foi minha intenção, porque eu acho que daí tem que largar todo o resto. Quando você fez? Você lembra, não? Eu fiz em, acho que 2013, se eu não me engano, 2013. Olha só que legal. Ele veio aqui, ele veio falar com a gente também. Ele deu tem umas dicas bem boas, que é uma coisa que eu sempre reforço, que ele falou. Se as plantas fizessem greve durante 3 minutos, todo mundo ia dar valor para as plantas, porque todo mundo ia morrer asfixiado. É isso aí. Né? Ele foi categórico, assim. Se as plantas fizerem 3 minutos de greve, o mundo inteiro ia dar bastante valor para as plantas, né? Verdade, porque aí você ia... né? E é importante. Mas a gente está aqui, então, justamente para reforçar o planejamento. A parte, então, deu dicas importantíssimas nessa questão da obra, de você ter um bom briefing, de você poder se organizar bem, deixar esse planejamento bem esmiuçado. Vocês costumam fazer essas reuniões com o cliente? Qual que é a frequência disso para poder ir alinhando essa expectativa, a realidade? Como que é esse fluxo de obra? Sempre antes da gente iniciar qualquer traço no projeto, a gente faz uma reunião bem longa de briefing. Tá bom. Conversando bastante. E aí, conforme a gente vai trabalhando no estudo preliminar, essas reuniões vão acontecendo sempre, né? Até a gente ajustar. E quando chega nessa luz vermelha, eles falam para você? Fala, Paty, a luz tá meio vermelha. Tô agora precisando dar uma economizada porque a conta tá ficando um pouco apertada. E assim, você tem essa
Porque você tem que fazer as escolhas, muitas vezes eles vêm com outras mudanças, né? Por conta de ideias que surgem aí, que eles olham, olha, achei tão lindo isso, quero fazer igual, né? E como que funciona essa questão desse alinhamento? Olha, Paty, vou ser bem franca para você. A gente costuma fazer um planejamento bem conciso. Tá bom. Trabalhando, a gente é bem claro. Realista. Bem realista. Logo na primeira, viu quanto você está disposto a gastar? Tá bom. Para a gente não sair muito fora. Tá bom. Aconteceu uma vez comigo de paralisar a obra, porque não era uma obra minha. Eu peguei no meio do caminho de uma outra profissional. Tá bom. Que já estava acontecendo, e aí ele já tinha gasto muito e tal. E a hora que parte para finalização de obra, acabamento e paisagismo, já sabe como é que é, né? Sim. Mas a nossa obra, não. A gente tenta ir direcionando bem planejado. Tá bom, para também não ter susto no final e poder concluir, né, dentro do que foi programado. Claro, a não ser que tenha algum imprevisto com o cliente, né? Sim. Claro, ninguém está livre, né? Livre de acontecer alguma coisa, Lógico. Né? Maravilha. Bom, aqui a Paty vai deixar agora um último recado. Paty, por favor, deixa um último recado para as pessoas que vão começar a construir. Você quer deixar alguma mensagem que acha que é importante para valorizar ainda mais e as pessoas refletirem de forma consciente antes de começar a executar sem plano de ação? Eu acho que não tenham pressa para finalizar um projeto. Acho que amadureçam muito bem, planejem muito bem o projeto, né? Converse muito bem com mão de obra, avalie muito bem os profissionais que vão trabalhar para você, desde o do arquiteto mesmo, né? O arquiteto tem que ter uma empatia com o cliente tem uma empatia com o arquiteto. Eu acho que isso é importantíssimo de cara, né? Para tudo fluir muito bem. Com certeza. Então, você tem que conhecer bem os fornecedores, os prestadores de serviços, para você ter que a obra flua da melhor forma possível, né? É isso aí. Então, gente, agora vamos terminando o nosso 15º episódio com a queridíssima Patrícia Tosi, que esteve com a gente, dando aqui boas dicas importantíssimas. Se você não pegou tudo, volta, para não perder nenhum ponto importante do que ela deixou aqui para vocês. E antes de finalizar, Paty, é o seguinte, a gente tem um mimo que a gente dá, que a gente fala que é o nosso Jungle Pet. Aqui do estúdio, você escolhe uma delas. Aqui elas são muito parecidas, muda um pouquinho os vasos só. Mas escolha qual vai ser o pet que você vai levar para sua casa. Essa mini aqui. Pode ser? Fofinha. Então, mini Antúrio, né, Paty? Pode pegar, Paty, esse é seu. Super fácil de cuidar. Essa planta não requer muitas, assim, uma atenção, lógico, porque é um objeto, um ser vivo, mas ela não precisa de muita água, um lugar mais sombreado. Então, no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar, vai trazer vida. Então, essa é o seu novo Jungle Pet agora. Ai, amei. Obrigada, adorei. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, dá uma olhada, assiste, porque vale a pena. Tem muita dica importante. A gente sempre traz um profissional de ponta e especialista na área que pode trazer dicas valiosas, são dicas de graça e que valem a pena vocês assistirem. Ative as notificações também para vocês poderem sempre saber quando que vai sair episódio novo, e a gente agradece de coração que vocês ficaram com a gente até agora. Muito obrigada.